Olá, boa noite. Vou falar de um tema hoje que se chama licantropia. Foi uma investigação que eu realizei há mais de 20 anos e onde, por sinal, eu fiz uma filmagem desse fenômeno chamado licantropia, que é através da medicina, ou melhor, da psiquiatria, seria uma síndrome onde uma pessoa imagina se tornar um animal, geralmente a figura do lobo, por isso o nome licantropia. Quando é um animal diferente, seria a zoantropia. Então é uma síndrome já pesquisada pela medicina. No entanto, na época que eu fiz a investigação, eu não considero como uma doença mental, um transtorno mental, uma esquizofrenia, e por isso eu fiz a investigação, inclusive através dos depoimentos dessa pessoa que chama-se licântropo. Mas antes de eu chegar a esse fato, eu gostaria de explicar o porquê eu fui contratado para essa investigação. Eu imagino que no ano de 2000, mais ou menos, anterior a 2001, porque na data de 15 de agosto de 2001, foi quando o Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas do Brasil, até então o presidente até então, o saudoso Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele acusou o recebimento da fita no dia 15 de 8 de 2001. Então, provavelmente no ano de 2000, eu ainda residia lá no estado do Paraná, na capital Curitiba, e por um motivo pessoal eu resolvi fazer uma visita ao insigne cientista brasileiro conhecido como Hernani Guimarães Andrade. Seria uma autoridade nos estudos atualmente da ciência psicobiofísica, que mais nada seria do que a ciência espírita. Antigamente, esses estudos científicos eram considerados como metapsíquica e atualmente, até porque não, a parapsicologia. Então esse Dr. Hernani Guimarães Andrade foi um dos maiores cientistas estudiosos nesses estudos de paranormalidade, de fenômenos paranormais, inclusive de poltergeist, esses movimentos de objetos que são transferidos de um sítio para o outro, inclusive hermeticamente fechado. E além desses estudos, também falamos da materialização de ectoplasmias e inúmeros outros acontecimentos considerados, conforme eu havia dito, fenômenos paranormais sobrenaturais. Então esse senhor, naquela época ele já estava com uma idade avançada, eu já vinha fazendo contato com ele porque eu tinha interesse no estudo da reencarnação, sobretudo com as impressões digitais. E como esse pesquisador também havia feito estudos, inclusive editado um livro chamado Reencarnação no Brasil, com 8 casos, fundadas suspeitas e indícios científicos do fenômeno da reencarnação, eu tinha por interesse procurá-lo para continuar esse estudo a respeito da comprovação científica da palingenesia, que seria o mesmo que reencarnação. Então, naquele ano, eu me dirigi para Bauru, o instituto dele
era localizado na cidade de Bauru. E eu saí de Curitiba, antes eu fui até Londrina, porque eu morei na região de Londrina em 1984. Fui conhecer novamente a cidade, a localidade ali onde eu vivi, que foram regiões circunvizinhas. E depois eu viajei de Londrina e eu fui para Bauru. E passei, se eu não me engano, por Jacarezinho e depois a cidade paulista de Bauru. Quando eu cheguei lá em Bauru, o Dr. Hernani já estava me aguardando, porque eu havia telefonado para ele que eu iria visitá-lo. Então ele já estava com a secretária dele no instituto. Ele estava na porta do instituto, e quando foi mais ou menos à tarde, eu cheguei no Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas do Brasil, onde o Dr. Hernani estava me aguardando. E quando eu cheguei, até um cachorrinho, ele tinha um vira-latinha preto, ele veio apoiado numa bengala, e até na hora de abrir o portão, o cachorrinho acabou escapando, mas ele falou: olha, não se preocupe, porque ele vai dar uma voltinha aí, depois ele retorna. Então eu entrei no instituto dele, e a secretária dele, que era, acho que já faleceu também, era uma senhora oriental, e ela me falou se eu gostaria de tomar um chá de maçã. Eu falei que sim, e realmente foi um chá delicioso que ela me ofereceu, e a partir dali começamos a conversar sobre as pesquisas de inúmeros fenômenos, não só da reencarnação, mas também poltergeist e outros fenômenos da materialização naquela época do ano 2000. Então, eu me lembro que ele perguntou o que eu fazia. Aí eu disse que eu estava querendo fazer uma pesquisa com relação à reencarnação, porém através de um método comparativo das impressões digitais. E aí eu pedi a opinião dele, porque ele era um cientista reconhecido no mundo todo. E até por sinal ele tinha, quando ele começou tendo contato com os arquivos, que ele tinha inúmeros arquivos e prateleiras em cima dos arquivos. Havia inúmeras prateleiras, que, inclusive com pedras, outras tinham talheres, e aí ele foi me dizendo: olha, ele chamava de Fiorini, e aí ele falou: essas pedras são oriundas do Paraguai, é um fenômeno de poltergeist. Inclusive eram pedras enormes, no tamanho de um paralelepípedo, que foram teleportadas lá do Paraguai para o Brasil. E depois tinham várias colheres, garfos e talheres, e esses objetos eram objetos envolvidos no fenômeno do poltergeist, o movimento de objetos. Eram objetos que eram atirados nas pessoas, porém não se sabia qual a energia que fazia esse movimento através dos talheres. Então depois ele abriu algumas gavetas, alguns arquivos, e foi relatando inúmeras histórias. Entre elas, ele comentou de uma criança, que não vou comentar agora, um fato mais ou menos parecido de um buraco de minhoca, onde a criança teria acabado entrando nesse tipo túnel, né? E depois ele comentou sobre um homem que vivia isolado numa ilha. Também não vou dar detalhes desse assunto, porque eu acho que é muito pesado para comentar no momento.
Mas quando ele comentou sobre esse homem, e esse homem na verdade era um licântropo, eu me lembrei da história que havia ocorrido numa cidade do interior paulista, e casualmente quando eu procurei essa cidade, e principalmente o centro espírita, para um tratamento de saúde, porque na época eu tinha passado por uma grande cirurgia no abdômen, e lá eu não me lembro bem, comentaram sobre esse fenômeno da licantropia. O que seria isso? Seria o homem que se transforma, sofre uma metamorfose, se transformando num animal, e geralmente seria o lobo. Então, quando não, o ser humano começa a rosnar, rastejar, e às vezes um outro tipo de animal. E aí então é considerado como zoantropia, que é um outro tipo de animal. Quando comentaram esse assunto comigo, eu já mais ou menos já tinha uma pequena lembrança sobre estudos da medicina, eu já tinha ouvido falar sobre esse assunto, e maiormente a parapsicologia, que considerava essa situação que ocorre com determinados pacientes, no caso não como doença, mas como síndrome, como um transtorno psiquiátrico. Então eu não levei muito em conta e não acreditei muito nessa história de um indivíduo que comentaram comigo, em uma cidade do interior. Na verdade, ele se transformava num lobisomem. Então eu achei que isso era um folclore, né? Já ouvi falar muito isso aí, histórias, lendas, filmes, histórias em quadrinhos, e eu deixei para lá. Mas quando ele abriu aquela gaveta e contou e me mostrou aquela pasta, eu me lembrei dessa história que as pessoas da Casa Espírita, inclusive o presidente da Casa Espírita, tinha comentado com poucas palavras, e falei e comentei com o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Eu falei: olha, eu sei de um caso assim que ocorreu, onde o indivíduo é um homem jovem, ele é lenhador, trabalha no campo, trabalha com lenha, e esse homem que tem uma família, ele é casado, tem 3 filhos, então dizem que ele se transforma, geralmente à noite, nessa entidade. Aí o Dr. Hernani ficou completamente apaixonado pela minha história, e comentei mais sobre o assunto. Ele falou: olha, será que o senhor poderia pegar os documentos? Ele não falou para eu filmar, para eu fazer nada além apenas de escrever os depoimentos das testemunhas. Eu não lembrava, porque eu conversei com poucas pessoas. Aí eu falei: olha, o senhor não se preocupe, que nas minhas férias eu vou sair de Curitiba e vou lá na cidade e procuro todas as pessoas para fazer um interrogatório, né? E escrevendo o que essas pessoas vão falar. Bom, então chegou as minhas férias, eu fui para essa cidade, que é bastante longe de Curitiba, eu creio que mais ou menos uns 700, 800 quilômetros. E quando eu cheguei na cidade, as pessoas confirmaram esse fato. Então elas não só confirmaram, como me deram inúmeros detalhes e até mostraram a casa da pessoa e me disseram o seguinte: olha, se você quiser, você vai lá no local e fala com a pessoa. Então o que eu fiz? Para eu não colher por escrito os depoimentos das testemunhas, eu peguei uma câmera, uma filmadora, e antes de ir na casa desse lenhador,
Eu fui num supermercado e fiz uma compra de cesta básica. Eu sabia que ele tinha 3 crianças, porque as pessoas falaram para mim, e comprei vários alimentos, comprei doce, guloseimas para as crianças. Só que já era, naquela ocasião o supermercado já estava fechando e eu queria resolver logo esse assunto, porque eu queria retornar para Curitiba e mandar as informações para o Dr. Hernani Guimarães Andrade, porque eu tinha interesse numa pesquisa dele que era sobre esse livro da reencarnação no Brasil, e eu queria as impressões digitais das pessoas envolvidas para comparar, para ver se tinha alguma semelhança. Embora ele não, a princípio ele não me forneceu essas informações. Então para ganhar tempo, eu cheguei na casa do licântropo, já era mais ou menos umas 7 horas da noite. A casa dele ficava, embora ele continue na cidade, mas ele mudou-se da casa, talvez em vista das pessoas que reclamavam muito do fenômeno que ocorria lá, embora somente a família, algumas testemunhas comentaram comigo que viram ele realmente se transformar numa fera. Então eu cheguei à noite, era mais ou menos 7 horas da noite, eu bati na porta e ele veio me atender. Então eu fiquei cara a cara com ele. Ele veio sem camisa, é um homem forte, porque ele trabalhava no campo, né, com madeira e tal. E eu perguntei o nome dele, que inclusive é o nome de um gladiador romano, né? E ele gentilmente me mandou entrar na casa. Quando eu entrei, eu já imediatamente vi as crianças ficaram, acho que, muito felizes com a minha presença, porque parece-me que nunca ele tinha por costume receber visitas, e sobretudo à noite, porque as pessoas tinham medo. E geralmente o fenômeno que ocorria com ele era à noite. Então eu coloquei a cesta básica na mesa, dei os doces para as crianças, tinha parece que 2 meninas e um menino, se eu não me engano. E deu uma olhada na sala dele e percebi que tinha uma cômoda onde tinha uma Bíblia aberta. Eu falei para ele: senhor, qual é a sua religião? Ele disse que era evangélico. Então eu não entrei muito em detalhes e resolvi me despedir e falar: olha, eu volto no dia seguinte, porque eu vou fazer uma pesquisa para o senhor. Ele falou: olha, eu estou à sua disposição, e foi muito gentil. E aí eu saí da casa dele e procurei então a principal pessoa, que depois vocês verão na filmagem, que foi a primeira testemunha, o primeiro depoente que comentou esse fato, esse acontecimento. Então, essa pessoa que me relatou esse caso do ocorrido da licantropia, ele é um homem, ele é um pesquisador, é um cientista, estudioso dessa doutrina espírita. E além dele ser um palestrante, um doutrinador, um estudioso, ele também trabalha fazendo caridade na região. Então ele atende a casa onde há pessoas doentes, pessoas com inúmeros problemas, não só doenças do corpo físico, mas doenças psicológicas e doenças espirituais. E ele faz a caridade, é uma pessoa muito reconhecida. E essa pessoa, que agora eu não vou mais dizer o nome, porque como a fita vai para a internet, eu não posso dar detalhes do nome das pessoas envolvidas e tampouco da imagem delas. Por isso eu solicitei um cinegrafista para embaçar a imagem das pessoas e mudar também a voz. Somente eu vou aparecer a minha imagem e a minha voz. Então, esse doutrinador, ele estava sentado num banco na praça pública, numa tarde, descansando. De repente chegou uma mulher
uma mulher jovem, e disse para ele: olha, me acode porque o meu marido vira um bicho. Então ele se levantou do banco da praça, e como ele é conhecido de socorrer as pessoas, né, que envolvem com esses problemas, ele se dirigiu à casa do marido dela, que é o licântropo, ou seja, é o próprio lobisomem. Então, quando ele chegou lá, ele abriu o portão, que eu filmei, né? Depois vai estar tudo na fita. E ele foi entrando na casa. Só que, antes de eu relatar o que aconteceu, o marido dessa senhora tinha discutido com o próprio pai dele, começaram a discutir problema de religião, porque o pai era um bandista, ele era evangélico, e nessa discussão virou uma briga, e aí o licântropo, enraivecido, ele começou a se transformar num animal, numa fera. Então, o pai, a esposa e as crianças, percebendo essa metamorfose, correram e entraram na casa e colocaram um pau na porta da entrada. Só que aí, quando ele já tinha se transformado, assumido essa situação que eu considero como uma gênere, ele começou a comer a parede de tijolos maciços, não é essas paredes de tijolo que tem hoje em dia, não, era aqueles tijolos de barro mesmo, maciço, e foi comendo a parede. Depois na fita vocês vão ver um buraco da parede que eu filmei, estava, segundo essa testemunha que quase foi atacada por ele ia derrubar a casa se ele comesse toda a parede. Então, nesse momento que ele começou a comer a parede, ele fez um furo, mais ou menos um furo desse tamanho, e rachou, e engolia o reboco e os tijolos. Então ele começou a comer a parede. Então chegou esse doutrinador, também pesquisador, e nesse momento que ele se dirigia num corredor, o lobisomem veio ao encalço dele para atacá-lo, ia devorá-lo, e veio para morder a barriga dele, a região abdominal. Então, nesse momento, ele se manteve calmo, o lobisomem ficou rodeando em volta dele e ele começou a invocar o nome de Jesus, do Cristo, e pediu para a família imediatamente para que acendessem a luz, que não deixasse escuro. Então, quando acendeu a luz, o lobisomem, incomodado com a luz nos olhos, ele se retirou, mas a pata dele dianteira não tocava o solo. Então ele tinha mais ou menos uma fisionomia de um animal que um pouco parecido com um morcego, às vezes a cara de um lobo, a orelha de um burro, e as articulações traseiras era como das aves. Então, inclusive, ele pulava que nem um galo, que nem um frango. E aí ele correu para um galinheiro, que eu filmei, depois vocês verão, e começou a comer as fezes da galinha. Depois começou a comer as garrafas, estourava todas aquelas garrafas, engolia todos os cacos de vidro. Depois comeu pó de café, depois começou a comer a terra, e aí ele ficou numa floresta adjacente, como posso dizer, no aspecto não humano, mas no aspecto animal, num rio durante uma semana. Então, esse doutrinador, ele realmente, após ele fez um trabalho espiritual com o lobisomem e começou a tentar ajudá-lo. Mas esse fato ocorreu não nessa data que eu falei para vocês.
Essa data do dia 15 de 2001 foi quando eu mandei a filmagem, porque aí eu fui lá para filmar, só que aí eu filmei novamente como teria ocorrido esse fato. Então isso, a gente, nos estudos da perinicroscopia, a gente chama, por exemplo, a perinicroscopia, que eu sou um especialista em locais, cenários de crime, então a gente chama nessa profissão de reconstituição do crime. Então eu fui lá com a câmera para eles contarem como teria sido ocorrido, para eu, como na época que teria acontecido, mas o fato foi 6 anos antes de 2001. Então ele tinha acontecido esse fato aí com essa pessoa. Então eu, no dia seguinte, agora voltando, eu encontrei o doutrinador e as outras testemunhas que teriam presenciado esse fenômeno. Porém, somente uma delas foi ao local. As outras não quiseram ir, elas confirmaram para mim e disseram: nós não vamos lá. E ninguém quis até hoje comentar sobre esse assunto, né? Ninguém. Inclusive eu, na época, demorei 20 anos novamente para falar sobre esse fato. Por quê? Então, quando eu voltei naquele dia à tarde, então eu peguei a câmera, o licântropo, ele estava sem camisa, e aí ele ficou ao lado, e o doutrinador falou para mim: eu estava entrando aqui, eu estou filmando o corredor, né? Eu estava aqui nesse local. Foi quando eu fui abordado aí pelo lobisomem, né? E aí eu fui filmando e tal, e depois que eu filmei a casa, que eu reconstituí todo o acontecido, o sucedido, nós resolvemos entrevistar essa vítima que sofria essa transformação, que é esse homem que era vítima de um fenômeno chamado obsessão, ou mais ainda, pior que isso, possessão. Então isso aí arrepiava qualquer um, porque geralmente eu tinha ouvido falar dessas situações somente em filmes, inclusive com padres, exorcismo, coisa horrível desse tipo. Então, só que era pior que isso, né? Porque a gente não sabia com o que estava lidando. Então ele sentou, o lobisomem sentou do lado do sofá, humilde, ele era muito humilde, e ao lado dele sentou o doutrinador, e eu com a câmera me afastei. Então o doutrinador é um estudioso, um homem super inteligente, inclusive ele que prefaciou meu livro, e ele que me orientou em muitas pesquisas, que é um estudioso. Então ele começou a conversar com esse licântropo. E aí ele começou a dizer o seguinte, que realmente ele, antes dele acontecer esse fato, antes desse fenômeno acontecer, as pernas dele começavam a adormecer, esquentavam e formigavam. Então, segundo ele, era uma força maligna que ia assumindo a forma do corpo dele, começando a entrar pelos pés, e ele depois perdia a consciência. Mas antes dele perder a consciência, ele confessou que ia no corpo dele, além de quando começava a adormecer, ia acoplando umas armaduras, possivelmente da época romana, e depois um capacete, e aqui fechava no pescoço dele, e depois se adaptava um chicote com uma bola de ferro. Depois aqui entrava ele fala, não diz o que era o objeto, mas com certeza seria um tipo de espada que ele utilizava dos lados e uma atrás. Então eu
acabei tendo uma intuição que ele, numa existência passada, ele teria sido um guerreiro, um gladiador, e principalmente que ia na linha de frente para tentar assustar os oponentes numa guerra. E talvez, isso é uma intuição minha, talvez ele usasse uma carcaça do lobo, porque muitos acreditavam que o lobo daria sorte e poderia afugentar o inimigo. Então eles colocavam aquela cabeça do lobo, a pele do lobo. Então isso aí cria uma ideoplastia na mente da pessoa, que acaba criando uma ideoplastia. E às vezes essa ideoplastia ela acaba ficando nos arquétipos do inconsciente. Então ela fica armazenada. E nas sucessivas existências ela acaba emergindo, aflorando aquela situação gravíssima que ele está combatendo, está matando, é uma guerra, ele está matando pessoas. Ele mesmo falou que tinha um chicote com bola que atirava ali na guerra e tal. E essa personagem, que talvez seja lá 2000 anos atrás, ou da época medieval, acaba impregnando no corpo espiritual dele, e ele se transforma naquele personagem, aquela imagem de um lobo. Então, na fita vocês vão ver essa situação. Então eu achei que era isso. Bom, mas depois eu passei a fazer o interrogatório com ele. Vocês vão perceber que ele está em pé, e aí ele comenta que, como ele se transformava no lobisomem, e aquilo ali trazia uma situação horrível para a família, traumática inclusive para os filhos. Então ele achou que, para resolver esse problema, ele teria que dar fim à própria vida dele. Mas somado a essa depressão profunda que ele sofria, ele ouvia vozes para que ele se atirasse de um viaduto, de uma ponte. Inclusive ele se atirou tentando suicídio. Então ele se jogou de lá, e aí eu infelizmente filmei a cicatriz do tornozelo, que ele esfacelou todo o tornozelo, dilacerou toda essa parte do tornozelo, uma cicatriz enorme, e depois me mostrou o punho onde ele tentou tirar a vida com a lâmina de um facão. Bom, então aí eu não poderia mais pensar que aquilo ali era um simples fenômeno que a gente chama de animismo, ou seja, uma coisa pessoal da mente dele, uma situação vinda do inconsciente dele, conforme eu havia falado para vocês, a respeito dessas existências passadas onde ele teria sido um gladiador. Isso, aí já teria, infelizmente, ele já estaria sendo um problema de vingança, um problema espiritual. E logicamente, eu fui estudar os livros de doutrina espírita, porque aí já saía da área minha de pesquisa. Isso já era um fenômeno espiritual, quer dizer, um fenômeno que somente Chico Xavier, Allan Kardec poderia explicar essa situação. Então, eu entendi o seguinte: como ele teria sido um gladiador, então ele não era uma vítima ao acaso, ele não era tão vítima assim. Por que aconteceu esse fenômeno com ele, essa vingança com ele? Porque não nessa vida, mas em vidas passadas, ele teria tirado a vida, matado inúmeras pessoas. Vai saber o que esse homem fez em outras vidas. Então Deus
permite que aconteça esse fenômeno, infelizmente. Por quê? Porque é uma forma de você se arrepender, uma forma de você se redimir e também de perdoar aquele inimigo que é o espírito mau que está fazendo isso com você. Logicamente, esse espírito não tem forma humana. Então, eu fiz um estudo sobre esse assunto, que depois vai ser somado junto com essa investigação de mais de 20 anos atrás, e eu concluí o seguinte: as imperfeições físicas e morais, então, as imperfeições da humanidade, todos nós, física e morais, atraem as doenças e as obsessões, inclusive o espírito mau, é o espírito ali que está agindo, é o espírito demoníaco, vocês sabem disso. Para preservar das doenças, fortifica-se o corpo, e nos casos de obsessão, então, quando é doença, o que a pessoa faz? Ela tem que fortificar o corpo, então evitar de sair à noite, evitar de pegar um sereno, se agasalhar bem, se alimentar bem, né? Não fazer uso de bebida alcoólica, excesso de outras naturezas, por exemplo, situações desregradas do sexo. E no caso da obsessão, fortificar-se a alma, como? Logicamente, através da oração, se elevando espiritualmente, fazendo bem na prática da caridade. Então, se foi o que aconteceu com ele. Então, nós deixamos os livros, explicamos para ele, olha, para você se livrar dessa perseguição, desse problema, você terá que mudar o teu ritmo de vida. E para adiantar, esse indivíduo foi curado, logicamente que Jesus o curou. Então, por isso, nós temos que trabalhar na melhoria interna. A obsessão é quase sempre uma vingança de uma existência passada. Então, por que a pessoa é obsidiada, ela é perseguida? Porque numa vida passada, talvez ela própria tirou a vida daquele espírito mau que agora a persegue, né? Então, se isso acontece porque Deus é mau, vocês vão ouvir que ele fazia oração, pedia para Jesus, mas infelizmente o corpo dele ia sendo tomado por essa entidade. Não, então Deus não é mau. Então Deus permitiu para a purificação e o arrependimento. Então se acontece uma doença, acontece um fenômeno terrível desse aí, é horrível, horripilante. É somente quem vai no local desse... foram pouquíssimas pessoas que você conta no dedo, porque ninguém vai, todo mundo fica morrendo de medo. Então, para quê? Para que o arrependimento possa elevá-la e com isso ela possa também progredir. Então, as imperfeições tornam essas imperfeições que nós temos, esses vícios do dia a dia, o que acontece? Vai atrair esses problemas, essas obsessões que hoje, inclusive generalizadas, que é o problema da guerra. Por esses efeitos da humanidade, esse orgulho. Então, não é por acaso que ocorre esses fenômenos. Se a humanidade fosse muito mais evoluída, pudesse fazer a caridade, esses países aí, pessoas passando fome, morrendo, quer dizer, não aconteceria esses fatos. Mas acontece porque nós atraímos, infelizmente, esses espíritos malignos que rodeiam o nosso planeta. Então, se
o mal, né? Então esse mal que nós temos dentro de nós, infelizmente, vai nos escravizar e às vezes nos levar a essas situações onde nós achamos que nós somos vítimas. Mas nós podemos se libertar dessas situações. Então, praticando o bem, a caridade e inclusive com esse próprio obsessor. Então, essa vítima, ela mudou o comportamento dela, por quê? Ele era evangélico, mas ele gostava de tomar umas. Ele gostava de beber, ele era alcoólatra, então facilitava muito. Então, o que é hoje? Eu não sei, nunca mais ouvi, nem quero vê-lo. Mas, com certeza, ele se libertou desses vícios. Eu não sei qual outros problemas, também problema dele. Mas para ele conseguir a cura, ele tinha que também perdoar a própria entidade maligna que estava fazendo isso com ele. Então, a prática do bem e do amor, que é a lei de Jesus, então vai purificando a nossa alma e o nosso coração e fazendo essa evolução intelectual através da submissão a Deus. Então, se o indivíduo não acredita em Deus, ele acha que ele é mais do que Deus. Então, quer dizer, não tem uma submissão, não tem uma humildade, então, infelizmente, ele se torna vítima desses fenômenos, sem dúvida, uma possessão e a obsessão, está na cara aqui. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, no item 81, então ela diz o seguinte, eu achei muito interessante, porque na época eu fiz os estudos, e com certeza eu teria deixado livros para ele estudar e para ele se curar. Então, nessa doutrina que foi introduzida em 1857, através do codificador Allan Kardec, então ele que codificou essa doutrina lá na França. E nesse livro que eu utilizei para o estudo desse fenômeno, inclusive na época, lógico, eu estudei Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque eu fazia curso em Curitiba, num centro espírita chamado Paz, Amor e Caridade. Eu frequentava esse centro. E foi lá que eu tive todo o conhecimento de doutrina espírita. Tive professores, inclusive um deles era professor de medicina, o doutor Roberto Heleno, foi um excelente médico da medicina sanitarista e foi o nosso professor, que nos foi orientando sobre o estudo de Allan Kardec. Entre esses 5 livros codificados por Allan Kardec, o Evangelho tem um texto que resume todo esse problema, que diz o seguinte: ao redor da Terra há grande quantidade de maus espíritos, devido à inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é alvo na Terra. Vocês vejam só. Então, nosso planeta, ele tem uma atmosfera psíquica muito escura, negativa. Por quê? Porque junto ao nosso planeta existe uma região estudada pelos espíritas, espiritualistas, que se chama umbral. Umbral é uma região onde se localiza esses espíritos trevosos, esses espíritos da sombra. Então, por exemplo, quando ocorre esse fenômeno, fugindo um pouco do assunto, que nós agora, graças a Deus, já estamos passando por essa fase do Covid, o que acontece? Essa vibração negativa dos seres encarnados, nós, seres humanos, nós atraímos esses seres que estão nessa região, essas regiões umbralinas.
onde existem todos esses vírus, essas bactérias ainda desconhecidas até da ciência. Por quê? Porque lá vibra o mal. O pensamento lá é o mal que domina. Então, se nós vibramos, se nós sintonizamos, infelizmente, com esses seres, que está bem explícito aqui através do Evangelho, que são os seres maus, são os seres das trevas, infelizmente esses miasmas, essas energias malignas vão se materializar no nosso plano físico. E por isso ocorre esse fenômeno. Então, nós não podemos culpar porque um país fez isso ou é uma guerra bacteriológica, não. A culpa é de todos nós que atraímos, infelizmente, esses vírus que se materializam aqui no nosso plano. E aí vai muito tempo para a medicina, para a biomedicina estudar, para se descobrir a causa para curar esse mal. Então é isso aí. Então eu fiz essa pesquisa faz mais de 20 anos e vou deixar bem claro, eu acho que é importante como estudo, embora um assunto extremamente negativo, desagradável de se comentar, mas infelizmente serve como estudo, porque para que essa medicina míope, que não acredita em espiritualidade, frígida, uma medicina frígida, para que acorde esses médicos, que isso aí não tem nada a ver com o inconsciente, porque a psicologia não tem, isso é tudo baboseira, bobagem. Isso aí é um fenômeno de obsessão. Enquanto vocês não acreditarem que existe a vida após a morte, que existem outras vidas, inclusive de vidas, existências passadas, a medicina não evolui. Esses médicos não vão evoluir. Então a espiritualidade me deu uma missão para quê? Para que eu passe, inclusive, essa investigação a público, para que esses cientistas, esses médicos, que eles acordem, que eles façam pesquisas e possam evoluir e possam trazer mais benefício a essas pessoas e não colocá-la no hospício, intoxicando essas pessoas de remédio, inclusive, infelizmente, anteriormente até com choque elétrico. Então, porque isso não tem nada a ver, realmente é um problema espiritual. Então eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e que Deus abençoe a todos e até uma outra live continuando com o assunto das impressões digitais e logo com respeito às marcas de nascença. Obrigado, boa noite.